Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Daremos continuidade hoje àquele tema do programa anterior, falando sobre metempsicose. Um nome meio estrambólico, meio diferente, mas no programa anterior nós já iniciamos a abordagem desse assunto e você poderá agora acompanhar conosco. Não assusta não, o nome é meio diferente, mas você vai compreender tudo claramente, você vai ver. É o Espiritismo Sem Mistério. Então, fique conosco, pegue seu livro, vamos adiante. Eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É bom a gente pegar umas palavras estranhas como essa, né? Até para sugerir de pôr nome no filho. A pessoa chama um metempsicozinho aqui para mim. Vem cá, moleque, você tá fazendo muita safadeza. Você tem que ir para a escola estudar metempsicose. Né? É um contingente de expressões que isso não é culpa do Espiritismo. O Espiritismo não usou essas expressões, mas era assim que, com base nos ensinamentos dos gregos, se destinava a palavra a ilustrar uma ideia. Então você sabe, por exemplo, né, nós temos várias palavras compostas justamente por radicais e sufixos gregos para ajudar a compreender o que significa. Televisão, né? Helicóptero, hipopótamos. Você vê no hipopótamos, você vai ter a junção, né, de hipódromo. Lembra o que é o hipódromo? Que é o caminho de cavalo. Dromo é o caminho. E hipo é cavalo. Só que quando ele fala do animal, hipopótamos. Pótamos é rio. Hipopótamos é um cavalo do rio. Esse é o nome originário. Então, metempsicose é também composta dessa forma. De meta, você vai ter esse sufixo usado em metafísica, que além, né? Aquilo que é além, e o psicose, que é o psique, né? A estrutura da alma. Então, além dessa realidade do ambiente físico, então você vê que essa metempsicose tem esse nome porque na Grécia Antiga esse nome designava algo semelhante ao processo reencarnatório. Com a diferença, porém, de que essa reencarnação podia acontecer entre animal e ser humano, ou ser humano e animal. O ser humano atingindo o estágio do ser humano podia reencarnar na outra vida, como formiga, como borboleta. E, inclusive, uma das críticas que se faz ao processo da metempsicose é justamente aquele conceito de que no hinduísmo, que eles acreditam nessa possibilidade, os seres humanos não matam mosquitos, porque eles acreditam que pode ser a reencarnação do avô, do ancestral deles. Então deixa os mosquitos voar aí, porque pode ser o vovô que reencarnou como mosquito. Quer dizer, não faz muito sentido. Porém, nós vamos voltar à pergunta 612, que foi a última que nós fizemos no programa passado, para que você possa retomar esse tema e a gente possa seguir no programa de hoje num estudo que Kardec faz no Livro dos Espíritos, que é bastante completo a respeito deste tema, com o qual nós encerramos este assunto. Vamos lá, Solange? Vamos lá, Mas antes, entrar no nosso vamos slide de abertura. Dos cachorros, olha aí. Vocês viram no vídeo anterior que nós trouxemos essa questão para vocês. Na parte de baixo nós vemos aquele desenho no canto inferior esquerdo representando os minerais, depois os vegetais com as árvores, depois aquela série de animais ali, você vê um orangotango, um tubarão, um polvo, todo esse processo do reino animal como um processo evolutivo. Depois você já vê o símio, o macaco se levantando e chegando num homem mais evoluído, mais aprimorado, como você está vendo ali atrás. Então, tudo isso para ilustrar essa questão da metempsicose, que é a passagem da alma de um corpo para o outro, segundo, como disse o André, é a passagem da alma de um corpo para o outro, seja ele animal ou vegetal ou humano, é isso que diz a metempsicose.
E lá em cima, na parte de cima, nós vemos os donos dos animais, você vê lado a lado, a pessoa e o seu bicho de estimação. Então, lado a lado, você vê, isso foi uma pesquisa que foi feita e eles descobriram, e não é invenção, as pessoas mostrando os seus pets. E aí você vai ver que existe muita semelhança entre o pet e a pessoa, entre aquele animal que ela escolhe, do jeito que a característica que ela tem fisicamente. Porém, Solange, nós não colocamos isso aí para fazer essa similitude. Nós colocamos isso porque existem pessoas que olham para o animal e dizem, esse aí é o fulano de tal, é a cara dele, ó, é ele que renasceu aqui. Porque às vezes as características físicas se assemelham. Porém, isso não tem nada a ver com o que a doutrina espírita fala. É apenas uma maneira engraçada, né, da gente ilustrar o que algumas pessoas pensam ser possível, quando na verdade não é. Aquele cachorro não é aquela mulher que reencarnou, aquele pitbull gordinho não é aquele cara feia que agora está renascido como cão. Isso. E aquela mulher toda de cabelinho assim, fofinho, não é aquele poodle de madame que também está do lado dela. Ela não reencarnou ali, não é mesmo? Mais para frente, os animais poderão vir como seres humanos, mas os homens não virão como animais. E é isso que nós vamos ver agora, recordando a pergunta 612 do Livro dos Espíritos, que você vai ver na tela como o primeiro slide de hoje. Vamos lá. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte, portanto, não é possível que o espírito de um ser humano reencarne, renasça agora num corpo de animal. Nós já explicamos no final do programa da semana de 14 dias atrás, nós já explicamos que há uma diferença muito grande entre os perispíritos, do ser que atingiu já o reino hominal, daqueles que ainda estão no reino animal e racional. Que há uma incompatibilidade de conseguir se fazer a adequação de um perispírito mais avançado num corpo mais primitivo, num corpo não desenvolvido ainda para aquilo. Uma vez que nós já vimos isso, fala Solange. Então nós estamos vendo que para o espiritismo a teoria da metempsicose não é válida. Ela não é exata, que é o que os espíritos respondem, né? Ela é válida em um sentido que a gente vai ver hoje, parecida, mas ela não é exata. Essa foi a resposta que eles deram no nosso último programa. E ela é diferente da reencarnação. Isso. Bem? Ela tem conceitos semelhantes, mas ela não é exata do ponto de vista daquilo que os espíritos nos ensinam na evolução da alma. Então, agora, depois que a gente recordou a pergunta 612, nós vamos para a primeira pergunta de hoje, que é a 613. Vamos lá. Vamos lá. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Olha só, Kardec está dizendo, olha, tudo bem que a gente considere, mesmo que a gente considerasse que toda metempsicose está errada, ela não resulta de um sentimento intuitivo de que o ser humano tem muitas existências em sucessão? Não seria isso uma semelhança, uma coisa interessante? Mesmo que a gente considerasse que a metempsicose não é certa, totalmente certa. Então veja só, Kardec, mesmo tendo obtido dos espíritos a informação de que a metempsicose não é compatível com os ensinamentos elevados da espiritualidade, porque ela não é exata em alguns aspectos, Kardec a está levando em consideração para levar o raciocínio a essa questão da multiplicidade das existências do mesmo espírito. Vamos então, depois dele ponderar isso, vamos ver qual foi a posição dos espíritos ao responder a questão. Vamos lá. Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras. Porém, como na maioria de suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então os espíritos estão dizendo, olha, a questão da reencarnação, ela está em muitos lugares. Muitas formas de pensar, muitos caminhos filosóficos falam da reencarnação. Porém, como uma intuição de uma verdade,
O homem, com o passar dos anos, desnaturou esta ideia para levá-la a um outro caminho, que não é o mais correto. Então, começa por aí. Agora, nós vamos ter hoje o estudo de uma longa resposta, de um comentário que Kardec faz a este tema, com o qual ele vai encerrar este trecho do livro segundo. O livro segundo, A Vida Espírita, Mundo Espírita, que é aquele que nós começamos depois que terminamos a primeira parte do Livro dos Espíritos. Você sabe que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, que eu prefiro chamar 4 partes, para não confundir muito a cabeça do leigo. É um livro com 4 livros, não, é um livro com 4 partes. A primeira parte são 4 capítulos, depois vem a segunda parte, que é o mundo espírita. Ele vai, então, caminhar nessa relação do ser humano com o mundo invisível, do mundo invisível com o ser humano. E nós estamos nisso. É um longo conjunto de capítulos que começa aqui, ó, dos espíritos, o mundo espírita ou dos espíritos, na pergunta 76. Da pergunta 76 até a pergunta 613, vejam só, bastante coisa, né? Nós estamos tratando desse livro segundo, parte 2, a parte 2 do Livro dos Espíritos. E ele vai terminar essa parte 2 abordando justamente essa questão em um longo comentário que Kardec faz. Quando terminarmos a parte 2, nós estaremos iniciando nos programas seguintes, se Deus assim o permitir, nós estaremos iniciando a terceira parte, que é o componente principal das leis morais, a ética espírita, nas chamadas leis morais. É o terceiro livro. Não vai falar de relações entre o encarnado e o desencarnado, desencarnado e encarnado, não. Vai falar daquilo que é necessário para a evolução positiva da alma em direção à sua elevação como espírito eterno. Então agora nós vamos pegar o comentário de Kardec e vamos colocá-lo ali, vamos comentando também em cima. Convidamos você a que possa fazer isso, porque também ao anotar aquilo que nós estamos falando, você vai enriquecendo o seu raciocínio, mas não pode imaginar que nós somos capazes de dizer tudo o que é importante. Você vai descobrir outras coisas, certamente. Portanto, depois dos espíritos terem dito a Kardec que esse sentimento intuitivo está em vários lugares, várias filosofias, várias crenças, mesmo crenças ancestrais ligadas aos reinos primitivos da natureza, aos seres que vivem afastados das grandes civilizações, também acreditam no processo da multiplicidade das vidas. Ele vai fazer agora um comentário. E nós vamos esmiuçar esse comentário, ok, Solange? Ok, vamos lá então. Acompanhe conosco. A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Se a metempsicose então fosse só isso, do pior para o melhor, do mais atrasado para o mais avançado, ela seria correta. Ela seria aceita, ela seria realmente condizente com a verdade do mundo invisível. Então ele está dizendo, essa parte que diz na metempsicose que a alma transmigra de um corpo a outro, não para numa única encarnação e tudo acabou, é verdadeira. Porém, para que ela seja totalmente verdadeira, ela deveria ser a transmigração sempre para positivo, para mais evoluído, ou na mesma condição, nunca para trás, certo? Então, essa é a primeira parte da sua afirmação nesse estudo. Vamos lá? Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ou seja, aqui ele está dizendo que a metempsicose seria
falsa no sentido quando ela diz que haveria uma transmigração entre o animal, ou seja, ele encarna no corpo do animal, depois ele vai para o homem e do homem para o animal. E isso não vale. Seria se houvesse essa possibilidade do homem, do espírito estar como homem, depois ele reencarnar como animal, ele voltar como animal, isso seria uma retrogradação, e isso não vale, segundo a doutrina espírita. Ele fala retrogradação seria um ou fusão. Agora, ele vai continuar a explicar isso. Vamos ver o texto aí, vamos lá. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Vamos pensar então do seguinte modo: imaginar que um ser humano, e isso acontece, ele pudesse fundir-se, ele pudesse procriar com animais. Ele mantém relação sexual com um ser do sexo oposto de um reino animal e este ser engravida e vai dar uma mistura entre ele, humano, e o animal, certo? Aliás, na Grécia Antiga isso era possível. Nós temos o centauro, cabeça de homem em corpo de cavalo, temos várias representações. Por isso que na Grécia isso não era assim estranho. Porém, ele está dizendo isso. Essa fusão já não é possível acontecer fisicamente entre um ser de uma espécie com um ser de outra espécie inferior. Então você já vê que fisicamente já não é adequado. Por quê? Porque as estruturas biológicas que representam o material genético de uma espécie não são compatíveis para fecundar aquele outro material genético da outra espécie. Inclusive, também isso acontece em alguns casos no reino animal entre as mesmas espécies. Você tem lá raças de animais que podem cruzar entre si, mas elas não procriam. Elas não têm condições de gerar outros seres. Então, vejam só, Kardec está usando primeiramente essa comparação para dizer exatamente isso. Volta no texto aí, por favor. Essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos de duas espécies, é um indício, demonstra, de que as duas espécies, estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, o que aconteceria? Seguir-se-ia uma identidade de natureza, que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. Se o homem nascesse no cachorro, o cachorro nascesse no homem, certamente se um homem tivesse relação sexual com o cachorro, pela identidade de perispíritos, eles poderiam produzir um ser híbrido entre cachorro e homem. Ou uma cadela e o ser humano. Nasceria um cachorrinho com cara de homem, sei lá, andando de duas patas, ou ao invés de latir, falando. Mas como isso não se dá, isso também é um indicador de que não há assimilação de uma espécie pela outra. Não há similitudes. E isso impede que também no reino vibratório, no reino espiritual, essa assimilação aconteça. É a tal da fusão. Veja só como Kardec é bastante lúcido ao explicar estas coisas. Vamos lá? A reencarnação, ensinada pelos espíritos, está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade dessa doutrina e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Ou seja, a existência de pessoas que já entenderam que a metempsicose, nós temos lá vários filósofos da antiguidade, vários homens inteligentes que meditavam muito a respeito, eles defendiam isto.
Então, naturalmente, isso é um indício de que estas inteligências já tinham uma noção de que era absurdo imaginar que a vida termina no cemitério e acabou, nunca mais vai ter nada. Porém, isso é apenas um indicador, não é que eles tenham razão plenamente. Porque, de verdade, o que a doutrina espírita ensina é que existe sim essa transmigração, mas sempre no aspecto crescente das relações entre seres que têm a mesma natureza para progredirem em termos de reencarnarem no mesmo patamar e, quando chega o momento de evoluir, passam ao outro degrau e começam a sua evolução nesse outro patamar sem voltar atrás. Entenderam? Por isso, qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e dos homens eminentes que a professaram, elas provam que o princípio da reencarnação, dessa transmigração, tem suas raízes na própria natureza. É a própria natureza que nos indica a necessidade de irmos progredindo. Esses são, portanto, antes argumentos a seu favor do que contrários. Porque alguns dizem assim, o sábio fulano de tal da Grécia, ele acreditava que a alma pode voltar no cachorro. Porém, ele acreditava na reencarnação, chamada de metempsicose. Porém, não evoluída ao ponto de compreenderem essa impossibilidade de retrogradar num corpo animal, certo? Mas vamos continuar a leitura do slide em que estávamos. Vamos lá. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele não pode fazer sobre isso senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo, e sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Mesmo entre os espíritos que à época estavam opinando sobre essas questões, Kardec tinha várias vertentes de pensamentos, mostrando que cada um tinha um padrão evolutivo que via a questão de um ângulo específico. Portanto, não havia ainda uma harmonia de vistas para definir como seriam as coisas. Por isso que Kardec está dizendo isto. Alguns podem ter opiniões que aparentemente são contraditórias, porém nós não temos ainda uma definição clara, porque no mundo espiritual o saber está dependente da depuração daquele que está falando, do espírito, tá bem? Continuamos no texto. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Já o segundo, que é o segundo modo de interpretar a questão, está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir da maneira como nós estaremos explicando a seguir. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, segundo esse segundo ponto de vista, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que, em sua morte, volta à massa. Então, são duas visões
que se tem dessa possibilidade da migração ou não de seres vindos de um padrão inferior para chegarem a um padrão superior de evolução. Aí ele continua explicando no texto, vamos ver. Os dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Aí, ele está ainda dando consequências dessa segunda forma de interpretar. Aqueles que acreditam que os homens vieram dos seres inferiores estão dentro de uma visão. E os que acreditam que não, que cada espécie é uma espécie única, criada e vai desenvolver-se naquele patamar e depois vai evoluir a partir daquele nível, é um outro grupo, que ele está então fazendo a análise dessas duas visões. E então continuamos aí no texto, na sequência. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais, e é nele o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente e individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas que são interpretações, que são cogitações mentais. O que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, a sua faculdade de progredir, o seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento, e sobre as quais seria inútil insistir. Exato. Então, Kardec, neste comentário longo, o que ele faz? Ele analisa as possíveis hipóteses, mas as coloca sempre como coisas que não são essenciais para o nosso aprimoramento. São curiosidades, vamos dizer assim, que nos ajudarão. Quando ele estava tratando deste tema, naturalmente, no século XIX, quando a doutrina espírita surge, trazendo informações importantes sobre a alma humana, certamente que a mente do homem daquela época teria muita dificuldade, já teria dificuldade de entender o próprio espiritismo dentro da visão de ser humano. E mais ainda, conceber outros tipos de explicações para a relação do ser humano com o ser animal. Observamos então que o que Kardec está dizendo é o seguinte: olha, nós temos indícios, temos informações, porém não temos como garantizar, não temos como definir de uma forma concreta e plena como se dá essa relação. O que os espíritos estão dizendo, ele já apresentou, que os seres vão se desenvolvendo, vão surgindo daquelas espécies anteriores e que vêm trazendo sua evolução a cada patamar, certo? Essa é a visão que ele nos passou até aqui.
Porém, detalhar isso, detalhar como funciona, detalhar como é possível imediatamente o cara sair do corpo de um animal e já reencarnar como corpo humano na próxima encarnação, assim imediata, ele diz que as coisas não funcionam assim. E mais adiante, já com a evolução do pensamento e da própria ciência, o homem atingiu um patamar de entendimento que os espíritos julgaram adequado trazer informações para elucidar também esse aspecto dentro do mecanismo da evolução. E é por isso que vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos nos fornecendo materiais, ainda que de profundidade não muito grande, porque olha que interessante, não é? Quando o espírito André Luiz vai transmitir as primeiras noções do livro, os primeiros capítulos, um pouco antes, ele informa que ele obteve essas informações de uma apostila que existe no plano espiritual falando sobre a evolução. Ele vai comentar isso e ele estará apenas traduzindo aquilo que um grupo de 12 espíritos sábios já capacitados lhe estão permitindo passar. Portanto, é quase uma apostila resumida o que ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, que muitos de nós até mesmo não entendíamos. Não sabemos como compreender certos conceitos. Porém, quando você lê com calma, quando você vai buscar as informações, você percebe que há todo este conjunto de liames que vão ligando os seres corpóreos, a primeira parte da evolução, que é a parte física, às sucessivas etapas. Porém, também o que? É um desenvolvimento do corpo espiritual, do perispírito, e específico para cada uma dessas etapas. Aí chega um momento em que o ser animal já está qualificado, em termos evolutivos, para migrar para o reino hominal. Só que isso não acontece aqui no ambiente terreno. É preciso submeter o ser animal, o seu princípio inteligente, como ele explicou antes, a uma operação que lhe garanta a potência necessária no raciocínio, no pensamento, para começar a trabalhar sobre um outro organismo mais adequado, com um potencial maior, que é o do raciocínio completo. E nós vamos encontrar lá, no próprio Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, já no capítulo 18, capítulo 17, a pergunta que fazem a André Luiz sobre quais os animais que estariam mais próximos de passarem da região do ser irracional para assumirem os primeiros degraus da experiência no reino racional. E então, André Luiz faz algumas ponderações e diz, a princípio, nós teríamos 5 ou 6 grupos de animais que já estariam muito próximos disso. Então temos o cão, o gato, o elefante, o macaco, deixa eu me lembrar. O muar e o cavalo. O muar é o cruzamento, né, de mula com cavalo. São 6, segundo o André Luiz, esse grupo de espíritos já que estariam em condições de ainda não são espíritos completos, mas estarão próximos de submeterem-se a esse tratamento, essa operação, vamos dizer assim, magnética no plano espiritual, para que a partir daí, quando chegar o momento de um processo reencarnatório, eles possam ser conduzidos ao útero de uma mulher e receber as primeiras experiências no reino hominal. Kardec, portanto, está dizendo, olha, naquela época, muita coisa ainda está dentro dos mistérios de Deus que nós não temos agora como, e nem é interessante agora nós debatermos, porque isso não vai mudar nada. Não mudará em nada a nossa necessidade de transformarmos, de melhorarmos o nosso sentimento, você saber se você na primeira existência do seu espírito você era uma minhoca, né? Não tem muito sentido, né? A gente gastar tempo com isto. Será sim alguma coisa útil quando os estudiosos estiverem já com a convicção da transmigração, porque até agora, olha só que interessante, até agora
Não são todas as pessoas que acreditam na reencarnação. Não são. Há ainda um grande número, até por preconceitos religiosos ou por falta de costumes racionais, filosóficos, de aprofundamento, que não acreditam, inclusive renegam a reencarnação. Que não, que nasceu e morreu uma vez só. Está escrito na Bíblia. Aí está. Só que a pessoa nessa hora não lembra do que Jesus falou, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todas estas são questões que são dignas de aprendermos, de meditarmos. Portanto, Kardec abre, e ele sempre faz isso, ele abre o campo ao futuro para que as pesquisas, que as próprias manifestações espíritas, as próprias revelações do mundo invisível possam chegar dentro deste critério e lançar uma luz para o entendimento. Você vê que então Kardec não fecha nenhuma questão, apesar de que ele é muito claro nas respostas que os espíritos deram. Não há nenhuma dúvida a respeito delas. O homem não volta a viver no reino animal irracional. Ele vai evoluindo passo a passo dessas regiões para as regiões superiores. Então, nesse aspecto, a metempsicose não está correta. Porém, se ela fosse a afirmação de que o homem reencarna sempre num processo construtivo, evolutivo, sim, ela poderia ser taxada como um sinônimo de reencarnação, quando na verdade ela não é. Eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui nesse comentário de Kardec, só para a gente rever aqui essa parte da questão em que ele diz: não se pode senão construir sistemas. Aqui ele finalizou um raciocínio, mas aqui ele vem dizer: o que é constante, que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência, ou seja, isso resulta de raciocínio e experiência. O que resulta? A sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade, ou seja, ele mantém a sua individualidade quando ele deixa o corpo físico, depois da morte. A sua faculdade progressiva, ou seja, ele vem progredindo através dos tempos, existe todo esse progresso espiritual. Seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem. E todas as verdades morais, que são a consequência desse princípio. Ou seja, ele colhe aquilo que ele plantou, ele segue num caminho progressivo em que ele vai vivenciando experiências, às vezes ele consegue ser mais feliz ou às vezes ele é infeliz, de acordo com essas verdades morais. Nós vamos estudar essas leis morais aqui logo mais à frente. E aí a gente vai entender melhor que existe todo um cabedal de leis morais em que nós nos encaixamos. Conforme nós seguimos determinados caminhos, nós conseguimos essa progressão de forma mais acelerada. Então, tudo isso é consequência, né, dessa observação, desse estudo, né, de tudo isso que o Kardec está nos dizendo. Quer completar, André? Não, Agora, eu achei interessante nós vermos também, porque... imagine a quantidade de espíritos, eu sempre penso nisso, a quantidade enorme, a gente não tem como aquilatar uma coisa dessas, porque nós estamos vendo que a nossa evolução, desde a centelha, desde quando nós fomos criados até o momento presente, quantos bilhões de anos já não se passaram e como existe todo um processo de cuidado de cada um de nós. Cada um de nós é essa centelha que foi criada. E nós estamos nesse caminho de progresso, de aprimoramento, e para isso nós contamos com a ajuda, amparo de milhões, milhares de espíritos amigos que cuidam de todo esse processo. Então, como isso é grandioso, a gente não tem ideia, é algo muito bonito de nós entendermos. E como André disse, naquele livro, No Evolução em Dois Mundos, vocês vão encontrar mais respaldo para compreender essa evolução, seja no campo espiritual como no campo material, através das diversas idas e vindas, campo espiritual, material e assim vai, e assim você vai adquirindo essa progressão, você vai crescendo. Essa vertente do estudo dessas coisas que vêm desde o ser humano mais
pouco desenvolvido, até o ser humano que está às beiras de se tornar um ser angelical ao longo do projeto evolutivo, não só na Terra, nós vamos encontrar referências interessantes em várias outras obras. Nós temos muitos outros espíritas, sobretudo da época de Kardec, um pouco depois, que também estudaram essas questões, que também fizeram abordagens sobre estes eventos evolutivos e que nós temos na história espírita muitas outras fontes que podemos acessar a título de esclarecimento nosso, de ponderação a respeito de essas hipóteses que eles também apresentam. Porém, Kardec está dizendo que ainda assim, naquela época, esses conhecimentos estavam ainda um pouco nebulosos, porque a função dos espíritos era esculpir na mente, na alma das pessoas, o alicerce básico, as noções básicas principais da doutrina espírita. Porém, chegaria um momento em que, através desse próprio Kardec reencarnado na condição de Francisco Cândido Xavier, segundo o que nós compreendemos e aceitamos, ele também seria o veículo para permitir que ensinamentos mais profundos fossem trazidos para a elucidação de algumas outras questões, não só em relação aos animais, mas também em relação ao nosso próprio corpo espiritual, a nossa maneira de deixar o corpo, como sair dessa roupagem densa, como estarmos no plano invisível, como o nosso espírito se reconhecerá do lado de lá, as consequências dos nossos atos. Tudo isso Kardec não pôde dizer lá no começo, a não ser de forma bastante ampla. Então observaremos que ao longo desta jornada evolutiva, outros espíritos, através de outros médiuns competentes, dedicados, também vieram trazer o seu aporte a este conceito. Como é que nós estaremos melhorando e como que deveremos enfrentar as dificuldades para que a nossa alma, ao término de uma etapa, esteja qualificada para voltar em um corpo humano, já numa condição um pouco mais avançada, vibratoriamente. É o mundo moral que agora nos compete desenvolver, né? O mundo moral. Porque o nosso ser agora não é apenas um ser racional, é também um ser emocional. É um ser que tem a totalidade dessa abrangência que precisa ser desenvolvida. Nós temos que desenvolver o intelecto para também desenvolvermos o conteúdo moral, que são duas áreas do nosso desenvolvimento. Portanto, fica aqui o conceito e a sugestão de você também procurar nos outros livros da doutrina a complementação dessas ideias. Se nós lançarmos um olhar para o futuro, porque agora nós estamos olhando para trás, para o passado, né? Dos minerais, vegetais, animais, o homem das cavernas, até o momento em que nós estamos, mas vamos lançar um olhar para frente. Não é? A gente só pode conjecturar a respeito desse tema, de como nós poderíamos, de onde essas almas, esses espíritos e esses seres que estão encarnados em outros planetas, essas humanidades que existem, porque há diversas moradas na casa do Pai, nós sabemos que outras humanidades mais avançadas existem e de que maneira fica difícil da gente até aquilatar como seriam essas humanidades mais evoluídas, encarnadas em outros planetas ou desencarnadas no plano espiritual. E tudo isso nós vamos ver, como disse o André agora, que entram as leis morais que fazem parte, assunto fundamental para que esse desenvolvimento aconteça. E as leis morais nós estaremos entrando agora, no próximo programa, estaremos abordando essas questões. Então, nós nem imaginamos que existem leis, por exemplo, como a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, existe também existe a lei de destruição. Então são uma série de leis que vão nos preparando moralmente para que a gente vá se capacitando, porque a nossa jornada, que já tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos lá para trás, agora nós temos ainda bilhões de anos pela frente. A eternidade, exatamente. Frente, não é?
E assim nós nos capacitamos e cada vez mais essa progressão vai acontecendo. Algo muito bonito. É isso aí, Solange, parabéns. É isso mesmo. aí, gente. Essa reflexão é muito útil porque nada terminou. Não é? Por mais inteligente que o homem seja na Terra, ele vai ser um macaco em Júpiter. Mas nós vamos passar por Júpiter como espíritos elevados e vamos para outros sistemas. E é isso que dá a evolução de cada um. A eternidade é muito bonita. Nós estamos aí e vamos aprender sempre. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Até. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.